Bom dia novamente, meus amados irmãos, graça e paz. Nós somos sempre apanhados por algumas surpresas e hoje eu fui apanhado nessa surpresa, mais uma vez. Eu gosto sempre de estar preparado para qualquer momento e hoje, inclusive, preparei uma homenagem para os pais e deixei dentro da outra Bíblia. Queria trazer uma Bíblia, na hora resolvi trazer outra, peguei outra, né, nem resolvi, e acabei deixando lá aquela palavra que eu queria dirigir a vocês. Mas o que Deus está querendo falar aos nossos corações nessa manhã está exatamente no Salmo 128, o salmo que nós lemos. Esse salmo é precioso, ele fala algumas lições muito preciosas e importantes para os pais. Nós queremos parabenizar a todos os pais. Eu que tenho o privilégio de ser pai, de ser avô, tenho 5 netos lindos, maravilhosos, tenho 4 filhos extraordinários que Deus me deu, presente do Senhor. Então sou grato, já hoje recebi uma mensagem da minha primogênita que tocou no meu coração grandemente e sei que os outros estarão fazendo mesmo. Enfim, nós temos essa alegria, este gozo de poder de agir como pais, e somente aquele que é pai sabe o que isso significa. E o mais novo pai da nossa área, o Rafael, deve estar radiante, né, com o nascimento do Bernardo. Aqui está a tia Sarinha, que não cabe de sorriso, de alegria, e nós louvamos muito a Deus, porque nós oramos pela Silvinha, para que tudo corresse bem, e Deus abençoou de maneira muito especial, e tudo correu bem. Louvado seja o Senhor, parabéns papai Rafael, mamãe Silvinha, os vovôs, a vovó, e a bisavó, e assim por diante, e os demais familiares. E nós louvamos a Deus por você, papai, cuja vida está e deve estar nas mãos do Senhor. Conforme nós já citamos em nossa saudação inicial, nós estamos gratos a Deus porque o Brasil todo e fora do Brasil estamos participando desses momentos preciosos de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora mantenha a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 128. Vamos ver o que Deus tem a nos falar nesta manhã, já que Deus é o Deus das surpresas agradáveis e que nos fala de maneira muito preciosa. Deus abençoe você que está podendo acompanhar, podendo participar nesse momento de culto. Então vejamos bem, Salmo 28, o salmista começa dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz. Em tradução da linguagem de hoje, na linguagem da NVI, nova versão internacional, diz feliz, né? Feliz aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado, aquele que tem alegria, que tem gozo no seu coração por temer ao Senhor. E nós vimos que temer ao Senhor não é ter medo, não é sentir pavor de Deus. Deus não é aqueles deuses forjados pela imaginação humana que exigem sacrifícios, exigem morte de um inocente, exigem uma série de oferendas malucas, doidas, que somente a pessoa que não teme a Deus tem coragem de oferecer determinados sacrifícios a um Deus que nada pode fazer, um Deus irado, a um Deus que simplesmente esconde a pessoa de Satanás, que escraviza as pessoas em tal adoração como esta. Então a Bíblia é muito clara em dizer que bem-aventurado é aquele que reverencia a Deus, aquele que teme, que tem medo não do Deus, mas tem medo da ira de Deus sobre o pecado, que leva o homem à condenação eterna. Então é bem-aventurado, é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele que ama o Senhor, aquele que tem a capacidade de compreender
o verdadeiro amor de Deus e o seu grande amor revelado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse sim é um homem feliz, é um homem bem-aventurado. E a segunda parte do versículo diz que anda nos seus caminhos, que trilha os caminhos do Senhor, que busca fazer a vontade do Senhor, que prioriza a vontade do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor significa dizer que as outras coisas podem ser importantes, mas elas são secundárias, elas não têm prioridade na nossa vida. Nada pode tomar o lugar da adoração, o lugar do adorador. Nada pode tomar o privilégio de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor. Nós experimentamos nessa semana, conforme já disse na saudação inicial, alguns momentos preciosos, como estar com os irmãos, com a igreja em oração, estarmos juntos buscando o Senhor, mesmo longe uns dos outros. Tivemos pessoas lá do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de São Paulo, e podemos estar juntos no culto a Deus, estarmos adorando ao Senhor, estarmos sentindo esta comunhão. Isso significa estar nos caminhos do Senhor, estar buscando a vontade do Senhor. E essa alegria que nós sentimos, ninguém pode tirar. O mundo não pode tirar, porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que o salmista diz, é bem-aventurado, é feliz aquele que teme o Senhor. E como diz Salomão em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria. Então, se você quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, tema ao Senhor. Se você quer experimentar a verdadeira alegria, experimente então a comunhão íntima com Deus. Priorize a sua comunhão com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Faça isso e você observará o quanto é significativo. Versículo 2 diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das mãos. Claro que você pode ser esforçado, dedicado no seu trabalho que você fizer, mas o salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir a sua vida, meu irmão, é inútil o seu trabalho, é o vento, é você lutar em vão. Se a sua prioridade não for Deus, o seu trabalho nunca o realizará. Você sempre será um inconformado naquilo que você faz, porque as coisas desta vida, sejam elas no sentido do mundo, do pecado, ou seja ela em termos do material que você busca, se não tiver Deus como alvo em primeiro lugar, a sua alegria será inútil. Por isso que há muita gente infeliz, muita gente que trabalhou a vida toda e não consegue se realizar. Porque essa busca do material, ela é insaciável, ela não corresponde, ela não atende à necessidade. Somente quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando a nossa vida, atuando a nossa vida, é que nós encontramos realização, nós encontramos razão, inclusive para trabalhar. O trabalho se torna motivação. Então veja que o salmista diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, e então como consequência do trabalho das mãos comerás, feliz serás, tudo irá bem. No versículo 3, o salmista diz, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. O salmista faz aqui um jogo porque o vinho, ele pode ser escarnecedor, como diz Salomão, que o vinho é escarnecedor. O apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, diz, enchei-vos do Espírito e não embriagueis com vinho. E esse embriagar com vinho é exatamente essa questão de dizer que ele é escarnecedor. O vinho, quando ele produz uma alegria, que pode ser uma alegria falsa. Tem crente por aí fora tomando vinho, inclusive vinho com álcool, vinho tinto, vinho não sei mais o que lá, e dizendo, não, mas na Bíblia diz, Jesus foi numa festa em que tinha vinho, em que tinha isso. Não confunda as coisas, meu irmão.
O vinho naquela época era uma questão histórica, uma questão contemporânea, uma questão da sociedade, um hábito na época. E era vinho da videira. Ninguém me convence que aquele vinho era vinho produzido, era vinho da videira, que em si já contém álcool. O vinho da videira em si já contém. Então, quando você toma o vinho em excesso, ocorre o que aconteceu com Noé, em que o seu filho acabou zombando dele, da sua nudez. Por quê? Perdeu o controle. Tem muita gente tomando vinho aí, e conseguindo uma alegria falsa e dizendo, não tem nada a ver, porque na Bíblia também não tem nada a ver, é você achar que tudo é normal na vida. É você achar que todas as coisas que você faz são normais, são coisas importantes, e não são. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, não veja apenas um texto, veja o contexto bíblico. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós pagamos um preço alto. Nós temos um preço alto a pagar. Então tem muita gente aí angustiada, agoniada na vida, preocupada. Por quê? Porque não ouve a palavra de Deus, porque ouve o seu querer, a sua vontade pessoal. Então, ouvindo a sua vontade pessoal, ele acha que pode fazer o que um versículo bíblico diz, ou um texto isolado da Bíblia diz, mas não olha o contexto geral do que ensina a palavra de Deus. Então, tenha cuidado. O vinho, conforme disse, ele é escarnecedor, mas aqui o salmista usa como a alegria de poder produzir, a videira, e ele compara a mulher que lhe dá os filhos, que lhe dá a alegria, que lhe dá o gozo, que faz a família feliz. Então, quando nasce um filho, quando nasce um rebento, é bênção. E o salmista diz que os filhos são herança da parte do Senhor, bênção que o Senhor nos dá. Então, o salmista faz esta comparação aqui desta alegria produzida pela mulher que Salomão diz lá no capítulo 31 de Provérbios, que é a mulher virtuosa. É aquela mulher que tem virtudes. Há muitas mulheres que só sabem reclamar da vida. Só sabem reclamar do marido, reclamar que falta isso, que falta aquilo, que falta mais aquilo, que falta... Não sabe louvar a Deus e ser a mulher que edifica a sua casa. Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa. A mulher tem um poder tremendo de edificar a casa. A mulher sábia, ela é sensata. Ela sabe o que faz, ela sabe reconhecer o valor do seu marido, ela sabe reconhecer o valor do pai, ela sabe honrar o pai. A mulher sábia jamais desonra o pai diante do seu filho. Jamais. Porque o seu filho passa, sua filha passa. O pai, que é o seu esposo, vai viver com ela até o dia em que o Senhor assim os separar, quando eles buscam a vontade de Deus. Então, nunca tire a razão do seu esposo, a razão do pai, para dar razão ao filho, porque você pode sofrer as consequências disso posteriormente. Então, a mulher sábia, ela teme ao Senhor, e o salmista diz que esta mulher aqui, ela gera alegria no seio da família, e o homem é bem-aventurado, é feliz por ter uma mulher assim. Uma mulher virtuosa, uma mulher de qualidades dessa natureza, comparada a essa videira que produz algo tão precioso. E o versículo 4 diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais uma vez, depois de comparar a esposa a essa videira no interior da casa, de falar sobre o temor, o Senhor, ele volta a repetir mais uma vez, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como é uma ênfase. Como será abençoado este homem que teme ao Senhor, este homem que prioriza o Senhor, este homem que é humilde diante do Senhor, este homem que é consciente da sua vida aos pés do Senhor, este homem que busca em primeiro lugar o Senhor. Como será abençoado? Ó meu querido Pai, experimente esta bênção. Passe para os seus filhos esta bênção. Passe para os seus filhos este gozo, esta alegria de servir ao Senhor, essa alegria de temer ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que o seu filho, que os seus filhos vejam isto e imitem a sua fé, como tantos heróis da Bíblia e tantos heróis da nossa história que passaram para os seus filhos esse dinamismo de fé, de amor, de temor
a Deus será abençoado. E no versículo 5 diz, o Senhor te abençoe desde Sião. E aí volta Sião, lembra que lá do Salmo 133, quando diz que a união que nos une em Cristo Jesus. Veja bem, vamos ler esse Salmo 133. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça desta barba de Arão. Mas o versículo 3 diz, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. O orvalho que desce. E nós já refletimos aqui, e o tempo não nos permite refletir mais, mas sobre esse orvalho que desce sobre a barba de Arão, está dizendo, mas o orvalho que desce do monte Hermon, do monte Sião, perdão. E o salmista faz referência exatamente a esse descer do monte, o lugar onde foi o templo no monte Sião, e essa alegria que surge, e a paz sobre os filhos, e a paz de Israel citado, não a paz da nação, mas a paz do povo de Deus, a paz que inunda os nossos corações, a nossa vida. Que nesse dia dos pais, não somente os pais, mas todos nós, reflitamos na palavra do Senhor e nesse ser precioso diante de Deus, que é temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, ter uma família sob o comando, sob a direção do Senhor, nas mãos do Senhor, ter uma vida de comunhão íntima com Ele e sentir que esta paz preciosa, ela inunda o nosso coração. Que este orvalho, Monte Sião, ele desce sobre nós como bênçãos preciosas de Deus. E a minha família, a sua família, seremos bênçãos nas mãos do eterno Deus. Parabéns, papai, parabéns, filhos, parabéns, esposas que são videiras na sua casa. Que Deus abençoe a todos nós, no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, Senhor nosso, mais uma vez elevamos a Ti a nossa gratidão pelo Teu amor precioso, pela Tua graça maravilhosa que nos assiste. Obrigado por este dia, o dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor fez e o dia em que podemos dedicar a Ti com mais intensidade, adorando-Te na beleza da Tua santidade. Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Certamente isso que o Senhor nos quis falar nesta manhã e que o Teu Espírito complete aquilo que não nos foi possível traduzir, mas que à luz da Tua palavra entendamos o que ela nos diz e estejamos prontos a nos submetermos incondicionalmente ao Teu querer, a fim de que sejamos bem-aventurados, sejamos felizes e que tudo nos vá bem. Abençoa cada família, em particular cada um daqueles que conosco estão nesse momento. E oramos em nome de Jesus, pela vida de Leila, pela vida de Iranete, pela vida de Adailton, e, ó Deus, e por tantos outros que neste momento passam pelo vale da sombra da morte, ou que passam, ó Deus, pelo vale do sofrer, pela enfermidade mais ou menos grave, mas que estão afetados na sua saúde. Abençoa as famílias que estão sofrendo com a perda dos seus queridos. E mais uma vez oramos. Abençoa nossa nação. Abençoa as nações. Age com teu poder, compaixão e graça. Ouve as nossas orações e súplicas. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, amoroso e soberano Pai, que as doces consolações do seu Santo Espírito nunca nos falte e não falte ao povo de Deus até a volta gloriosa de Jesus.
que nós esperamos com ardente expectativa. Em nome dele oramos. Amém. Obrigado, Levi, obrigado,